É curioso que o próprio slide em si demonstra aquilo que a ciência tem querido. A ciência ortodoxa, preconceituosa, quer agarrar num espírito, metê-lo num tubo de ensaio e depois irem ao microscópio e ver o que aquilo era. Só que eles isso não têm conseguido de maneira nenhuma. Não têm conseguido porque o espírito é maior que o tubo de ensaio. E o microscópio, se tem nome, chama-se médium. Esse é que é o microscópio que tem a capacidade de sentir, ver e ouvir os espíritos. Então, a mediunidade tem-se manifestado desde sempre. Porque quando nós pensamos em espiritismo, julgamos que a mediunidade só existe nas casas espíritas, naqueles que a frequentam, o que não é verdade. Há médiuns de toda a maneira efetiva em todas as religiões e alguns até sem religião nenhuma. Essa capacidade humana não depende em exclusivo de quem segue a doutrina espírita. E o que é facto é que, ao longo de todo o tempo, essa mediunidade tem surgido com vigor. E é uma mediunidade que se tem mantido indomável. Não há como dizer à pessoa não sejas médium. Não há. Então, isso tem levado esses tais cientistas e alguns intelectuais do pensamento filosófico, quase obrigatoriamente, a estarem atentos a exames e a estudos sérios sobre a mediunidade. Assim, nos mais diversos gabinetes de investigação racional, os tais sábios mergulharam na complexidade do assunto, porque ele realmente é complexo. Tem muitas vertentes a serem estudadas. Agora, o que é facto é que eles criam respostas concretas para o fenómeno e, desse modo, com essas respostas, iriam inscrever isso nas conquistas do século XIX. E, felizmente, que muitos cientistas o conseguiram, como nós iremos ver. Claro que, paralelamente a estes que estudavam de modo sério as coisas, outros faziam apenas as suas experiências mecanicistas nas ciências físicas e rotulavam todos e tudo de farsas e de farsantes. Ora, isto só é possível, como já dissemos, por puro preconceito. E preconceito que tanto pode ser científico quanto pode ser religioso. Mas, felizmente, que nem todos os homens de ciência são assim. E verdadeiros homens, daqueles que tomavam a ciência como algo de utilidade para a humanidade, trabalhando com admiráveis médiuns, sérios e honrados, que os há e muitos, foram dando passos de gigante, comprovando então cientificamente aquilo que os seguidores da nossa doutrina, do Espiritismo, já acreditavam pela fé. Pela fé de quê? Pela fé da razão. Seria muito fastidioso enumerarmos todos os nomes célebres que, de uma maneira ou de outra, deixaram provas irrecusáveis das verdades do Espiritismo. Também não seria possível arrolar todos os trabalhos que foram feitos para atingir estes fins de comprovação. Todavia, também não podemos deixar de citar alguns. E para quê? Para conhecimento geral daquilo que a ciência já acredita e comprova em relação aos fenómenos mediúnicos. O professor Alfred Russel Wallace, este homem extraordinário, um célebre naturalista, geógrafo, antropólogo, biólogo, contemporâneo de Darwin, foi na Inglaterra o primeiro a proceder a investigações de ordem científica. E ele conseguiu, pelas suas observações criteriosas, sérias, atestar a realidade dos fenómenos através de um inquérito mandado realizar por uma sociedade inglesa muito séria e científica, a Sociedade Dialética de Londres,
que em inglês é a Society for Physical Research, para as pesquisas físicas. O Dr. Paul Guibier, agora um outro médico, um bacteriologista, naturalista também, psicólogo e fisiologista francês. Este homem foi diretor do Instituto Pasteur de Nova Iorque. Foi membro da Academia de Ciências dessa cidade, Nova Iorque. E depois de muito exame, ele diz que os médiuns são as pessoas que ficam deslocadas do espírito. Do seu espírito para percepcionarem os outros. Por outro lado, o professor Théodore Flournoy, que o vemos ali também, professor de Psicologia na Universidade de Genebra, desenvolvendo uma teoria nova, a criptomnésia, do grego krypton mais mnesis mais IA, que literalmente significa memória oculta, a memória inconsciente ou a memória ancestral. Este homem escreveu um livro, Da Índia ao Planeta Marte, traduzido para várias línguas. Ele concorda com um colega seu, Pierre Janet, quanto ao subconsciente e às psicopatias. E este Pierre Janet, psicólogo também, psiquiatra, neurologista francês, que fez importantes contribuições para o estudo moderno das desordens mentais e também das emocionais, envolvendo a ansiedade, as fobias e outros comportamentos anormais. Assim, estamos inicialmente vendo que estas criaturas que decidiram estudar o espiritismo em profundidade, sobretudo os fenómenos, não a doutrina em si, mas os fenómenos espirituais, são pessoas gradas da ciência. Não são pessoas apenas de crença, não são pessoas sem instrução, não são pessoas minimamente preparadas para as experiências que fizeram. Não, de maneira nenhuma. Eles, como nós estamos vendo pelos seus currículos, pelas suas biografias, são homens extraordinários. Tanto um quanto o outro destes dois últimos psicólogos estudaram uma médium, Helen Smith, que vocês veem ali, e constataram os dois, que ela falava sânscrito, ela é francesa, oferecendo detalhes históricos sobre a Índia antiga, que não se encontravam nos compêndios conhecidos de história e de outras ciências. E somente após fatigantes buscas são comprovadas as histórias que ela narrava. Helen Smith, de seu nome verdadeiro, que era pseudónimo, Catherine Elise Müller, nasceu na França e desencarnou na Suíça, em Genebra. Foi uma famosa psíquica francesa. Olhem como, às vezes, nós tentamos escamotear a própria nomenclatura espírita. Ali, psíquica, o que é que vocês acham que será? Médium. Simplesmente isso, médium. Foi mais ou menos no final do século XIX e ela alegava que era a reencarnação de uma princesa hindu e também de Maria Antonieta, a rainha francesa, entre outros que ela lembrava. Bem como dizia, comunicar-se com marcianos. E a escrita que ela apresentava da linguagem marciana é o que vocês estão vendo ali. Coisa, claro, que ninguém conseguiu traduzir ainda até hoje, porque só ela é que tinha essa capacidade de estar com eles, com os marcianos. Os seus contactos com os espíritos evoluíram muito das usuais comunicações das mesas girantes, porque ela fazia transes sonambúlicos, transes profundos, dos quais nada lembrava ao despertar. Qual é esta característica de não lembrar quando saímos do transe?
Mediunidade inconsciente. Quem lembra é mediunidade consciente. Quem não lembra, inconsciente. E, no nosso entender, é uma mediunidade mais rara e, ao mesmo tempo, melhor. Porque como o médium fica inconsciente, o seu espírito não intervém nas comunicações, enquanto que o consciente pode intervir. Ela dizia que tinha um guru como guia espiritual, Leopoldo, o qual era consultado naquela época por várias pessoas curiosas de saber algumas coisas e de resolver outras. Lá iam fazer os seus pedidos de informação. Recebia comunicações de personagens diversas, históricas, por psicofonia, com a curiosidade que as vozes e os modos de falar eram diversos. E psicografias com caligrafias diferentes, conforme a entidade que se apresentava. Em transe, ela descrevia imagens claras de suas próprias existências anteriores, de sua estadia em locais de épocas distantes, de Marte e de outros planetas. Foram bastante significativas, entre outras, a sua personagem e suas descrições do espírito da princesa hindu, Simandini. Esta princesa era filha de um sheik árabe, e foi a 11ª esposa do príncipe Sivruka de Kanara, na Índia, o qual teria tomado a fortaleza de Chandangari em 1401. E isto só foi confirmado depois de uma pesquisa muito exaustiva. E chegaram à conclusão que as informações que ela dava nesses transes eram verdadeiras. Ela escrevia em árabe, escrevia em sânscrito, línguas que não conhecia. É a partir das suas incursões por desdobramento a Marte que produziu diversos desenhos e diversas gravuras e narrava detalhadamente os seus contactos com os marcianos, seres que ela dizia de aparência humanoide, e citava o governante, o Astané, como ela chamava, da cidade que ela visitava. Ali vemos a imagem que ela desenhou e a imagem que foi publicada no livro que nós já falámos, da Índia até Marte. Ela descrevia a vegetação do planeta, as flores, as cidades, os prédios, os veículos deslizantes sem rodas e sem cavalos. E, portanto, foi uma médium muito estudada. Veio depois um outro pesquisador, Sir Oliver de Lodge, professor de Física do Colégio Universitário de Liverpool, diretor da Universidade de Birmingham e professor em Oxford. Ele encontra, através de uma médium, a senhora Piper, o seu próprio filho Raymond, vemos a médium, o seu filho Raymond, morto em 1915, nas trincheiras da Flandres, nos meses iniciais da Primeira Guerra Mundial. Identificou-se na comunicação com pormenores tão significativos que também alguns só mais tarde puderam ser confirmados. Não restaram dúvidas de que quem comunicava era verdadeiramente o filho deste cientista. Oliver Lodge visitou vários médiuns e escreveu sobre a experiência um livro, também ele extraordinário, que se transformou best-seller naquela época. Ao todo, e acerca deste assunto, ele escreveu mais de 40 livros. A vida após a morte é um deles, o éter, a relatividade e também sobre a teoria eletromagnética, que com fortes influências até na própria criatura humana.
Inclui-se nas suas obras Ciência e Mortalidade, em 1908, O Éter no Espaço, 1909, e o livro que ele dedicou ao seu filho Raymond, Our Life and Death, A Vida e a Morte. O desvio da rota deste cientista, daquela rota que era a ciência académica tradicional, tornou-o alvo de vigorosas agressões por parte dos seus colegas de profissão. Mas ele tinha plena consciência dos riscos que enfrentava. Marchou para a arena do circo, à maneira dos mártires cristãos. Mas foi, sobretudo, um mártir da ciência. Oliver foi um exemplo vivo de coragem, porque deu testemunho vivo da sua própria fé. Mas aquela fé consciente, aquela racional e até mesmo exigente, como foi ensinado por Kardec. Não a fé cega, proveniente da submissão medrosa e às vezes até incondicional a princípios dogmáticos. Não foi isso que ele fez. Pensemos que a fé que serve ao mesmo tempo de fundamento à religião e à ciência. A fé raciocinada. É um tipo superior de fé, não tenhamos dúvidas, porque ela exclui a crendice. Não é uma graça que vem do alto, não é Deus que concede a este ou àquele, mas é conquista da própria criatura humana através da sua evolução. E, claro, tanto mais, da sua evolução espiritual. Por isso mesmo, não é uma fé divina, é humana. Embora possamos dar-lhe também um cunho de divino quando Deus permite que nós tenhamos e consigamos alcançar essa fé. Os homens cultos, em geral, e particularmente os homens de ciência, fogem da fé religiosa, mas não podem, nem que queiram, escapar às garras da lógica da fé científica. Sir Oliver Lodge oferece-nos um exemplo decisivo da conjugação desses dois aspectos da fé, a religiosa e a científica, porque no fundo ela tem que ser forçosamente uma só. É como o nosso rosto, que se compõe de duas faces, o lado esquerdo e o lado direito. Ele não foi somente um cientista de talento, não foi somente um pai amoroso, foi sobretudo um homem de visão plena e um apurado senso crítico, ao desviar a sua atenção para pesquisas espirituais, deixando o laboratório comum para se adentrar num laboratório especial, desempenhando aí o difícil papel de vanguardeiro de um tempo em que ciência e religião caminharão juntas pela mesma estrada da vida. Esse dia forçosamente tem que surgir. A médium Senhora Piper, Leonora Evelina Simons ou Leonora Piper, era americana. Foi uma das mais notórias médiuns da história do espiritualismo e da parapsicologia. Foi provavelmente a personalidade mais estudada e uma das mais validadas pelos cientistas, tendo sido profundamente investigada em vida durante mais de 25 anos. Milhares de páginas foram publicadas com relatos das suas sessões e análises realizadas por uma diversidade de pesquisadores renomados, mas notoriamente o cientista da Universidade de Harvard, William James, bem como o advogado e parapsicólogo Richard Hodgson, considerado um expert em desmascarar fraudes. O primeiro deixou esta reflexão: se você deseja questionar a lei de que todos os corvos são negros, você não precisa mostrar que nenhum corvo o é. É suficiente provar
um único corvo seja branco. Meu próprio corvo branco é a senhorita Piper. Olhem que coisa curiosa esta reflexão dele. Por outro lado, o segundo, o advogado para psicólogo, afirmou: os comunicantes eram, ao menos em muitos casos, ele não põe a totalidade, mas ao menos em muitos casos, o que eles alegavam ser. Os espíritos eram o que eles diziam que eram. Isto é, os espíritos sobreviventes de seres humanos previamente encarnados. Ambos ficaram positivamente convencidos. Alexandre Aksakov, um filósofo ilustre, conselheiro de Estado do czar da Rússia, Alexandre III. Este homem, diplomata, lúcido, perfeitamente lúcido, porque era também professor na Universidade de Leipzig, na Alemanha, após um acurado estudo do subconsciente com os médiuns Elisabeth d'Expérience, vemos aqui ainda uma experiência que ele fez com esta médium, a levitação da mesa. Reparem que a mesa está elevada e ele está a ver se a médium tem algum contacto com a mesa para fraudar o resultado. Com esta médium Elisabeth d'Expérience, também Eusápia Paladino, William Eglinton e Henry Slade, com todos estes médiuns, ele fez estudos profundos. E depois apresenta, em 1890, uma obra monumental. Uma obra que todos os espíritas têm a obrigação de conhecer, ler e estudar. Animismo e Espiritismo, do professor Alexander Aksakov. Hoje, este livro é um clássico da doutrina espírita. Também o sábio professor Charles Richet, médico fisiologista francês, descobriu a soroterapia e também conseguiu perceber o que era a anafilaxia, essa infecção que mata. Por isso ele foi laureado com o Prémio Nobel de Fisiologia em 1913. E por curto tempo ele foi talvez o maior adversário da mediunidade. Não acreditava, mas acabou por se interessar pelos fenómenos paranormais e aprofunda o estudo a que ele vai chamar, com certeza porque não quis afirmar à cátedra francesa, que era espírita, que ele chamou de metapsíquica, que não é nada senão rigorosamente a doutrina espírita. Uma palavra nova, criada por ele, como ramo da psicologia experimental, que se definia a si mesmo como sendo a ciência que tem por objeto os fenómenos mecânicos ou psicológicos devidos a forças que parecem inteligentes ou a potências desconhecidas, latentes na inteligência humana. É ele que vai analisar, junto com outros, as experiências de William Crookes e de Ernesto Bolzano. Porque estes, nos seus estudos, afirmavam que havia, da parte dos médiuns, vibrações mentais. E Charles Richet vai dar a sua maior contribuição, sem sombra de dúvida, para aquilo que foi muito aprofundado, o estudo do ectoplasma, dessa substância responsável pela viabilidade dos fenómenos ditos objetivos. Não poderá haver materializações se não houver este elemento ectoplasmático. O pesquisador, agora alemão, o professor Reichenbach, Barão, estuda o fluido e o seu papel na mediunidade. O fluido é energia. E apresenta a teoria vitalista da força ódica. Esta força ódica é nada mais, nada menos do que aquilo que nós chamamos, os espíritas, o princípio vital. Aquilo que anima a vida.
Se não tivermos princípio vital em nós, o nosso corpo morre. Outro homem de ciência, Frederico Myers, psicólogo de Cambridge, foi um erudito literato inglês, famoso pelos seus escritos notáveis e estudos aprofundados sobre os fenómenos espíritas. Ele, junto com William James, que também foi filósofo e psicólogo americano, e o primeiro intelectual a oferecer um curso de psicologia nos Estados Unidos. Após infatigáveis pesquisas, eles tiraram uma conclusão: a certeza absoluta que o fenómeno da mediunidade não procede das vias sensoriais comuns. O que é que isto quer dizer? Não procede dos nossos 5 sentidos comuns. É o tal sexto sentido, que alguns têm em maior ostensividade, mas que no fundo todos acabamos por ter também. Já que a intuição é comum às criaturas humanas, todos intuímos, logo temos essa capacidade também de mediunidade. Charles Hugo. Este homem francês vai registar pela psicografia versos em inglês de Lord Byron, já falecido, este grande escritor inglês, e foram confirmados como autênticos, depois de estudo profundo, pelo pai do Charles Hugo, que era nada mais, nada menos do que Victor Hugo, e o qual declara que o filho não sabe a língua inglesa. Luigi Arnaldo Vassallo, um grande jornalista italiano, ele vai reconhecer o seu filho, que se apresenta como uma entidade, romano, seu filho romano, através da médium Eusápia Paladino. Conversando com ele em dialeto genovês, sendo a médium analfabeta e só com dificuldade em napolitano se expressava. Vassallo escreveu o livro Os Invisíveis, Gli Invisibili, em memória daquilo que ele constatou em relação ao seu próprio filho. O professor César Gama e o doutor Franco Rocha, estudiosos do psiquismo também, agora brasileiros, assistiram a muitas experiências em que tomava lugar o médium Carlos Mirabelli, que utilizava vários nomes, já que ele era de ascendência italiana, Carmine Mirabelli, também Carlo Mirabelli, ou, aportuguesando, Carlos Mirabelli. Este médium escreve em grego, árabe, alemão, francês, inglês, espanhol e traça caracteres e hieroglíficos egípcios. Chega? Ficamos com dúvidas do fenómeno de xenoglosia, os espíritos trazerem aos médiuns a capacidade de se expressarem em línguas estrangeiras? Era o caso. De seguida, o barão, um outro barão, vemos ali o Mirabelli a levitar uma fotografia, porque ele estava a conversar com as pessoas e de repente começava a subir, só parava quando tinha a cabeça no teto. Ali vemos aquela imagem de uma levitação dele. Foi um médium de exponenciais capacidades mediúnicas. O barão Luís de Guldenstorbe, este médium pneumatógrafo, que é uma qualidade também muito rara, os médiuns que têm a ectoplasmia para ceder, a fim de que a escrita direta se consiga realizar. É uma escrita que é feita pelos próprios espíritos, não é preciso a mão do médium para escrever. Ele, pesquisando intensamente, constata a escrita direta proveniente dos espíritos. E esses fenómenos, diz ele,
estão agora firmados sobre a base sólida dos fatos, permitindo que de ora em diante consideremos a imortalidade da alma como um fato científico e o espiritismo como uma ponte lançada entre este mundo e o mundo invisível. A escrita direta é muito curiosa. E olhem que em experiências exigentíssimas, como por exemplo, colocar uma folha de papel dentro de um cofre. Esse cofre fechado com mais do que uma chave, para que cada uma das chaves ficasse com uma pessoa diferente. Todos abandonam a sala onde está o cofre. Fecha-se a porta da sala à chave, outra chave. Lacra-se a fechadura, para que não haja a possibilidade sequer de alguém que tenha uma outra chave pudesse entrar. No fim, parte-se o lacre, abre-se a porta, abre-se o cofre e a folha está escrita. Isto é a escrita direta. Escreveu um livro também muito interessante, A Realidade dos Espíritos. A existência, portanto, confirmada por ele, dos espíritos. Não podíamos deixar, vemos aqui alguma da escrita dele, alguns exemplos da escrita, temos ali uma página em grego antigo. Não podíamos, nesta amostragem, deixar de falar deste grande homem, William Crookes, um insigne físico inglês, físico e químico, pesquisando também uma mediunidade muito importante, de uma adolescente na época, Florence Cook. E ele declara, sem nenhum receio de afrontar a sua comunidade científica de Londres, ele declara serem reais as materializações do espírito Katie King, que durante 3 anos se fez repetidas vezes visitante muito querida do seu lar. O fenómeno é puro e simples. A doutrina clara e nobre. E a nossa doutrina só apela a uma única coisa. Nem 2, nem 10, nem 20. Uma única coisa pede o Espiritismo. A renovação espiritual da criatura humana. O nosso crescimento íntimo, a nossa melhoria íntima é a única coisa que o Espiritismo quer. E é a única coisa que os espíritos superiores estão preocupados em que nós consigamos fazer. Não nos pede nada senão isto. Longa, portanto, é esta lista de pesquisadores que travaram relações com os desencarnados e divulgaram o verdadeiro renascimento da fé cristã. Porque nós, independentemente dos nossos irmãos evangélicos, nós somos cristãos. Elegemos Jesus como mestre e guia de todos os espíritas. Não nos arvoramos sermos os donos de Jesus, não somos. Jesus é de todos, mas também é dos espíritas. E isso nós não abdicamos. A nossa codificação é claríssima. Elegemo-lo mestre e guia da humanidade. Então foi com o aparecimento do Espiritismo que se iniciou a fase do estudo científico da mediunidade. Até aí a mediunidade existia, os fenómenos aconteciam, mas não havia um estudo sistematizado, de modo a que pudesse ser enquadrado numa ciência que é verdadeiramente a ciência espírita. A ciência e o espiritismo, atualmente informando e explicando os postulados da vida eterna, são vésperas luminosas, se nós quisermos, e que hão de brilhar e hão de banhar as criaturas que nós somos, nos hão de banhar de luz para que, desse modo, iluminados, nós possamos crescer juntos a caminho das praias sem fim da eternidade que nos espera. Já que os espíritos, como nós sabemos e a nossa doutrina ensina, ninguém morre. A nossa doutrina, tal como Richard Bach, autor de algo que todos conhecemos,
Fernando Capelo Gaivota, ele diz que nada acontece por acaso. Estamos de acordo? Não tenhamos dúvida, o acaso não existe. O acaso é o nada não existe. Então, não existe a sorte. Há um significado por detrás de cada pequeno ato. Tudo tem significado. Talvez não possa ser visto com clareza imediatamente. Às vezes as coisas acontecem e nós de imediato não vemos, mas de certeza absoluta, sê-lo-á compreendido antes sequer que passe muito tempo. As explicações sempre surgem, mesmo para aquilo que são os nossos sofrimentos. Mesmo isso um dia nós iremos todos perceber bem. Agora podemos já aceitá-lo pela resignação e pela fé, mas um dia iremos não só ter essa mesma ressignificação de resignação, mas iremos perceber o porquê que essa dor veio a nós. Porque não há uma única dor que não tenha uma história. Todas têm. Logo, as nossas também. Assim espero, com esta amostragem simbólica, não aprofundarmos muitas biografias destes homens de ciência para não sermos enfadonhos, mas gostaríamos que esta pequena palestra contribuísse para vocês irem aprofundar o conhecimento das criaturas que ali apresentamos e verem os estudos sérios que eles lavraram em atas, nas suas academias, nos seus laboratórios, publicaram os seus livros, para que realmente em nós nunca mais fique dúvida de que espíritos existem e se comunicam. Dois dos postulados da nossa doutrina: a existência dos espíritos e a comunicabilidade deles connosco. Isso não podemos mais ter dúvidas. Espero ter contribuído para tirar alguma que vocês tivessem. E pela atenção que me dedicaram, eu agradeço. Muito obrigado.